Calorosas saudações, e antes do vídeo começar eu tenho que agradecer aqui a duas pessoas muito especiais. A primeira é a Catarina Martins, grande beijinho. Isto porque sem ela eu não teria tido tanto conteúdo ao longo destes anos. Muito obrigado por proporcionar isso. E a segunda são vocês, meus caros, porque acabaram de colocar like no vídeo, não é verdade? Muito obrigado, e podem também subscrever aqui o segundo canal para chegarmos a 40 mil subscritores. Já não falta tudo, e partirem também nas vossas redes sociais. Relembro também o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto em variedíssimos produtos. Ora, Catarina Martins e Cecília Meirelles em debate épico na SIC Notícias, mais um, desta vez sobre o 25 de Abril e o 25 de Novembro. Vamos ver, analisar e, quiçá, rir um bocado. É preciso perceber que, enfim, essas tensões têm várias versões e a direita decidiu desenhar uma versão que eu acho que tem muito pouca adesão aos factos, ou seja, falam muito pouco de história e tentam criar esta narrativa que não é verdadeira, de que foi preciso o 25 de Novembro para haver pluralidade. Ora, a pluralidade nunca esteve em causa, houve eleições ainda por cima plurais antes, a liberdade de expressão existiu a partir do momento em que houve 25 de Novembro. Já lá vamos. A liberdade de associação de partidos, a partir do momento em que houve 25 de Abril, peço desculpa, a liberdade de partidos de associação também existiu e, portanto, isto é, quem convive mal com o 25 de Abril, quem conviveu mal com a transformação económica e política que o 25 de Abril trouxe, tenta sempre falar do 25 de Novembro para tentar apagar, julgo eu, essa força popular. Antes de ouvirmos agora aqui a Cecília Meirelles, a pluralidade, eu até vou mais longe, talvez um bocadinho longe, mais longe do que aquilo que a opinião pública propaga. A liberdade e a pluralidade, até em termos constitucionais, hoje em dia está um pouco condicionada. A partir do momento em que o preâmbulo constitucional prevê que caminhamos para uma sociedade socialista, esse é o primeiro ponto, e ao mesmo tempo, a Constituição Portuguesa, que é feita em 76, já depois do 25 de Novembro, mesmo assim ainda condicionada até aos dias de hoje, ela efetivamente permite a pluralidade da existência de partidos de direita, mas condiciona a governação dos partidos de direita. O que é que eu quero dizer com isto? Os partidos de direita podem governar, podem, mas não podem governar à direita. E essa é a grande diferença. Além do mais, não nos vamos esquecer do período do verão quente, onde a pluralidade propriamente não existia. Civis normais, que nada tinham a ver com a política, eram perseguidos. Pessoas que trabalhavam simplesmente no setor privado eram perseguidos só por trabalharem no setor privado, porque aquilo era o seu ganha-pão e nada tinham a ver com a política. E, portanto, vir dizer isto quando na verdade foi o 25 de Novembro que acabou com a possibilidade de Portugal se transformar numa ditadura comunista, é surreal. É surreal. Já para nem falar das FP25, que já em período completamente democrático, fizeram o que fizeram. Vamos lá ver. Quem convive mal com o 25 de Novembro é quem acha que aquilo que devia estar instalado é uma ditadura comunista. Porque durante esse período em que nós falamos, eu ouvi com toda a calma. Não havia. Reparem bem que assim que a Cecília Meirelles, eu já vou deixar falar, mas assim que a Cecília Meirelles toca no ponto da ferida, a Catarina perde-se, perde a calma, porque sabe que é verdade. Porque sabe que é verdade. Aliás, os apoios da União Soviética ao PCP e aos partidos à sua esquerda na altura eram o quê? Vamos lá ver uma coisa. É ou não é verdade que a Assembleia da República esteve sob cerco? E que quando os deputados saíram de lá de dentro foram todos vaiados, com exceção dos do Partido Comunista. É ou não verdade que em 25 de Novembro houve uma tentativa de golpe, que houve bases aéreas que foram tomadas e que a própria RTP foi tomada? É verdade, isto não é contestado por ninguém. A cara da Catarina Martins é priceless. A sério, muito obrigado. Isto aconteceu, como é verdade que durante esse período do verão quente houve 5 pessoas presas. Liberdade, exceto se estivessem presas sem culpa formada, ou se o seu nome fosse preenchido num mandato de detenção em branco que tivesse sido emitido. É verdade que isto aconteceu e é verdade que estas tensões aconteceram em Portugal e que, felizmente, desse processo saiu vitorioso e saíram vitoriosas forças que consagraram e que estabeleceram a democracia pluralista e que permitiram que depois houvesse novas eleições, que foram, aliás, as forças que saíram vencedoras das eleições. Porque o que se passa no verão quente é precisamente haver forças à esquerda e à extrema-esquerda, e quando digo à esquerda é no Partido Comunista, não estou a falar do PS, Exato. Que precisamente porque não saíram vitoriosas das eleições que houve em 75, quiseram parar este processo democrático e eleitoral e fazer o que se chama uma insurreição armada popular. A Cecília Meirelles resume aqui o que se passou de forma muito sucinta e muito bem. E às vezes, e até vou dar a mão à palmatória à esquerda, não à esquerda da Catarina Martins, mas há uma crítica talvez demasiado ínfame à esquerda do PS, porque a verdade é que o 25 de Novembro também foi feito pelo PS.
foi graças ao Mário Soares, desde os socialistas, do PS, até aos sociais-democratas, do PSD, os liberais, os conservadores, os democratas cristãos do CDS, todos eles permitiram a existência do 25 de novembro. Portanto, foi desde o centro-esquerda até à direita, de um ponto de vista de erradicar os extremistas que existiam à esquerda. A extrema-direita em Portugal nunca teve uma propensão tão forte quanto isso. Aliás, os fascistas, mesmo os nacionais sindicalistas, na altura do Salazar, ou seja, quem estava à direita do Salazar na altura, também era perseguido pelo próprio Salazar, o Rolão Preto, que era efetivamente o fascista do regime ditatorial, nem tinha assim tanta expressão. Portanto, o problema mesmo depois do regime do Estado Novo sempre foi mais a questão da extrema-esquerda e etc, etc. E, enfim, a extrema-direita também existiu, com alguma movimentação, e esses movimentos existiram, mas não com a mesma propensão que a extrema-esquerda, porque o contexto histórico assim o obrigava, entre aspas, porque Portugal vinha de um regime de direita conservador autoritário, e portanto era mais fácil o contra-regime aparecer, e o contra-regime não era o que estava à direita da direita, era o que estava à esquerda e à extrema-esquerda, não é? E, portanto, o perigo assemelhava-se mais pelo lado extremista da esquerda do que propriamente da extrema-direita. Não é que ela não seja perigosa, porque é simplesmente naquele contexto emergia mais a extrema-esquerda, dado o sentido de oposição que tiveram durante 50 anos. É apenas o contexto histórico que incrementou a sua presença na altura. Era isto que estava em causa e foi isto que gerou todas estas tensões e tensões que levaram, como sou do CDS e como vi muitas vezes, visitei sedes do CDS que tinham sido queimadas e tive um partido, fiz parte de um partido, eu não estava lá porque não era nascida manifestamente, que fez um congresso sobre cerco. Convenhamos que este era o que se vivia em Portugal. E o 25 de Abril e depois o 25 de Novembro permitiram que se instaurasse uma democracia normal. Só um pormenor. Quando a Cecília Meirelles diz aqui que a sede do CDS foi alvo de cerco na altura, o Chega fez um cerco à sede do PS, mas não tem nada a ver com esse cerco. O Chega foi para ali para a sede do PS, mandaram umas bocas, o Ventura discursou e tal, tudo muito controlado e tal, com barreiras. Malta, depois foi-se embora. Os cercos à sede do CDS, na altura, eram cercos em que a malta, se fosse preciso, enfim, ia para lá para andar à batatada, não era para mandar bocas e protestar e não sei o quê, legitimamente, não é? Mas não era para isso. Estavam lá no sentido de, enfim, violência, pegar fogo às coisas, etc. Como a própria Cecília Meirelles aqui disse, portanto, era efetivamente um cerco de violência. E, portanto, enfim. Em que as pessoas não se cercam, não se bombardeiam e não andam num clima de pré-guerra civil. E eu acho que isso deve ser comemorado e deve ser comemorado por todos, porque isso é uma democracia pluralista de tipo ocidental, tal como nós a conhecemos e, creio eu, todos desejamos. A alternativa que estava em cima da mesa e que era uma alternativa que outros desejavam, designadamente o Partido Comunista Português, era sim o que se chama uma ditadura do proletariado. Eu só quero deixar aqui uma coisa. Eu tenho uma opinião muito particular. Eu acho que há 3 momentos muito importantes na democratização do regime, que não está concluída a 25 de novembro. O 25 de abril é importante na medida em que se rompe com o regime falhado. Eu não gosto da questão do saudosismo do Salazar, eu gosto de analisar o Salazar enquanto perspectiva histórica, na questão geopolítica. É alguém que historicamente é giro de se analisar, mas no contexto histórico, no passado. As pessoas às vezes esquecem-se um pouco disso, não é? E, portanto, levar essa questão saudosista para o presente. Salazar foi importante no sentido geopolítico para Portugal, com decisões que não eram benéficas em termos da polícia política, liberdade de expressão, etc, etc. Mas apenas nesse sentido. O 25 de novembro é importante, não no sentido de cortar com o regime falhado de Marcelo Caetano e de Salazar, mas é importante no sentido de cortar com um futuro regime que iria falhar de ditadura do proletariado ou comunista, como a Cecília Meirelles aqui diz. E depois há um terceiro momento que ninguém fala, é mais institucional, mas para mim é a cereja no topo do bolo, pelo menos com todos os defeitos que pelo menos ainda tínhamos hoje, e eu acho que até precisávamos de outra data, precisamos do novo 25 de Abril, não do tipo de revolução e etc, mas de uma perspectiva diferente. Estamos muito presos ao passado e é preciso olhar para um novo futuro. Mas o 30 de setembro, o que é mesmo 30 de setembro, quando é feita a primeira revisão constitucional e se garante o direito à propriedade privada na Constituição, isso muda por completo. Porque é uma machadada final naquilo que é a possibilidade da influência de uma ditadura comunista em Portugal. Porque o direito à propriedade privada protege-nos a todos de ter o direito às coisas serem nossas. A nossa casa é nossa, o meu telemóvel é meu, o meu computador é meu, este microfone é meu. Da mesma forma que os bens e serviços que vocês adquirem são vossos por direito. E isso rompe por completo com qualquer dialética de extrema-esquerda ou comunista que possa usurpar qualquer direito de propriedade que uma pessoa individual possa ter.
E eu acho que isso muitas das vezes é desvalorizado numa altura em que se devia valorizar bastante. Eu 30 segundos para acho terminarmos, isto Catarina. uma visão histórica que não corresponde. Eu só falei em factos. A à visão verdade. depois eu posso... É verdade Só uma parte, eu não sei se disse, é o 30 de setembro de 1982. Acho que não sei se disse a data, mas acho que sim. que houve uma enorme Entrar noutros tensão. detalhes. É verdade que o chamado Verão Quente de 75 teve também essa tensão e nós sabemos de como a extrema-direita andava a atacar sedes do Partido Comunista e de outros partidos de E eu esquerda. também sei como Não a houve nenhum extrema-esquerda dia- andava a atacar não sedes do houve CDS nenhum e também dia- sei como não as houve nenhum dia em FP25. Portugal, não houve 10 nenhum anos dia em depois disto Portugal andavam a em que o matar PCP pessoas. tenha Devemos imposto discutir uma isso. ditadura. Bem, acho que Seguramente podemos houve muita discutir. tensão. Estava a Agora, tentar o manter a coisa. que é impossível Sabem qual é que é a diferença aqui? É que a Cecília Meirelles não tem problema em assumir os problemas da questão das infiltrações da extrema-direita e etc, porque houve alguns problemas com isso. Não à mesma medida da extrema-esquerda, mas houve. Mas a Cecília Meirelles não tem problemas em reconhecer o 25 de Abril. Ao passo que a Catarina Martins tem problemas em reconhecer a importância do 25 de Abril, o 25 de Novembro. Ou seja, de um lado, temos alguém que reconhece a democracia como um processo, e a verdade é que isso é um processo. As democracias evoluem e precisam de tempo para isso e marcos históricos para tal. E do outro, alguém que acha que da noite para o dia mudou tudo. Apenas no 25 de Abril, o 25 de Novembro não importa, as revisões constitucionais do direito à propriedade privada também não importam. Portanto, a meu ver, temos alguém realista e alguém utópico. Ou distópico, no caso. negar é o seguinte: o momento fundador da democracia é o 25 de Abril. Ninguém Porque é o discorda. 25 Ninguém de nega Abril que Exato. derruba a ditadura. nega isso. É no 25 de Abril que o povo sai à Quem rua só e quer- constrói a quem democracia. só quer comemorar o Todos 25 de os Abril outros e apagar o episódios- 25 de Novembro todos é os quem não outros- quer a democracia. Todos os outros É episódios. quem desejava uma ditadura comunista. todo- É verdade. Só um exemplo para explicar, basicamente. Na quadra natalícia, as pessoas costumam dizer Bom Natal, boas festas, mas quando uma pessoa diz boas festas, é para o Natal e para o Ano Novo, não é? Portanto, boas festas também inclui o Natal. Vejam o 25 de Abril e o Ano Novo como se fossem as boas festas, não é? Portanto, o 25 de Dezembro, efetivamente, é dia de Natal, sim senhor, mas as festas também incluem o 1º de Janeiro, não é? Portanto, é assim um exemplo um bocado basilar, mas que eu acho que dá para perceber. No caso, evolui-se festas, no outro, evolui-se a democracia. É um bocado por aí. Isso não é verdade e todos os outros episódios exatamente estão assim. a ser analisados, É exatamente estudados assim. e assinalados no âmbito das comemorações do 25 de Abril. Querer fazer à parte é querer fazer competir Ninguém quer fazer um nada à golpe parte. que como Só aliás querem dizia apagar a Ramalhianos, história. dividiu o país e não deve ser celebrado, com a data que deve ser celebrada porque criou a democracia, que é o 25 de Abril. Abriu a porta à democracia. O 25 de Novembro consagrou a democracia. O 25 de Nós Abril agora vamos ter finalmente foi que derrotado abrir as pela portas democracia. ao intervalo. Eu aqui também não concordo tanto com a Cecília Meirelles, volto a frisar. Eu não acho que o 25 de Novembro tenha consagrado a democracia. Acho que o 25 de Novembro foi um passo para a democracia se começar a consagrar. Mas a verdade é que a democracia garantidamente nunca está completamente consagrada. A partir do momento em que em 2024 ainda temos falhas graves, enfim, isto é um trabalho constante, não é? É uma maratona. Não é um sprint. Nem muito menos um salto, que é apenas um dia, que é o 25 de Abril. Mas sim, efetivamente, concordarei mais com a Cecília Meirelles. Em todo o caso, meus amigos, digam-me de vossa justiça nos comentários, sabem que eu adoro ouvir a vossa opinião, portanto, metam like no vídeo, subscrevam também o canal para chegarmos aos 40 mil subscritores, partilhem também nas vossas redes sociais e podem utilizar o código CESA10 na Prozis, segundo link da descrição. Como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.